Salve, salve, galera! Boa tarde! Hoje tem Corinthians de técnico novo, hein? O argentino Ramon Dias. A partida é contra o Criciúma. Mais um daqueles jogos fundamentais para escapar do rebaixamento. Ontem, na sua apresentação, o novo treinador não repetiu aquela frase que ficou famosa no Vasco. Não vai barrar, não vai cair. Foi isso, não foi, Débora Carvalho? Boa tarde. Oi, Andreoli, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado com a gente. Pois é, ele não falou não vai barrar, mas disse que com dedicação a equipe sai logo dessa situação. Tudo ficando pronto por aqui na arena para receber esse jogo, Corinthians e Criciúma. Além da novidade Ramon Dias à frente da equipe, tem novidade também no time, no elenco, né? Os reforços, Hugo Souza, que é o goleiro, e também o meio-atacante Alex Santana, regularizados na CBF e foram relacionados para essa partida. O Garro também está de volta, cumpriu suspensão no jogo passado, retorna hoje e também tem novidade no elenco, que é o Fagner, capitão da equipe, que estava fora por 50 dias, recuperando de uma lesão que ele teve, né, na parte de trás da coxa direita, retorna hoje, mas começa no banco de reservas. Vamos ver o campinho, a possível escalação, olha só, Hugo Souza, Odonelli, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Alex Santana, Rodrigo Garro, Romero, Yuri Alberto e Wesley. Equipe essa comandada pela primeira vez por Ramon Dias e é sobre ele que a gente vê a reportagem do Fernando Vidotto. Ramon Dias foi apresentado como técnico do Corinthians, carregado do senso de urgência que o momento pede. Queremos sair rápido desta situação. Queremos sair rápido dessa situação. Temos que sair. E a única forma é com concentração e dedicação do nosso grupo. Os jogadores são muito jovens, mas vão entender que tem que sempre dar 100% para poder sair. E vamos fazer isso porque temos uma boa equipe. E lo vamos fazer porque temos uma boa equipe. O treinador falou com a imprensa durante mais de uma hora ao lado do Emiliano Dias, seu filho, auxiliar técnico e muitas vezes tradutor. A principal meta dos dois é repetir no timão o que conseguiram ano passado pelo Vasco, livrar a equipe do rebaixamento. A prioridade hoje é o Brasileirão, porque o Corinthians não merece estar nessa situação. Para isso, a comissão técnica espera receber alguns reforços. Ontem, o Corinthians anunciou o meia Alex Santana, que estava no Atlético Paranaense. Quem não deve ser contratado é um conhecido atacante italiano. Desde que estamos aqui como presidente, em nenhum momento se falou de Balotelli. Para nós, ele não está nos planos, nem para o futuro. É muito simples. Para o futuro. É muito simples. A gente não precisa de muita coisa. A quantidade não sei te dar, porque, na verdade, se aparecem surpresas ou oportunidades para o Corinthians, que sejam boas para o Corinthians, a gente vai aceitar. Mais do que novas peças, o Ramon entendeu que o Corinthians precisa mudar algo imediatamente para conseguir melhores resultados. A postura dentro de campo. Ser mais agressivo, muito mais pressão, ter muito mais dedicação. E os jogadores estão trabalhando para melhorar. Tem muitos jovens que precisam crescer, mas vão aprender que nessa situação temos que jogar diferente. Ramon Dias estreia nessa terça-feira contra o Criciúma. O terceiro técnico da equipe na temporada promete mostrar em campo já essa noite um novo Corinthians. Nós também vamos mostrar a mudança que a equipe teve. Com atitude, com determinação, com dedicação. Isso é o que vamos demonstrar a todo o futebol brasileiro. Tem que ser pra ontem, viu, Ramon? E a expectativa é isso, 3 pontos para já começar com o pé direito contra um adversário muito difícil, Lili. Exatamente, Mari. Beijo para vocês aí novamente, ao fã de esportes. Lembrando que a vitória hoje é muito importante, né, pro Corinthians jogando em casa diante da sua torcida, mas ainda não tira o timão do Z4. Segue na zona de rebaixamento porque o Vitória é o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. O Corinthians iria igualar pontos com o Vitória, porém o Vitória tem 2 vitórias a mais
que o Corinthians, portanto, no primeiro critério de desempate, acaba saindo na frente. Jogo importante, é claro, né? A estreia do técnico Ramon Dias e sua comissão, né? Entre eles ali o Emiliano Dias, filho e também auxiliar técnico do treinador. E aí eles terão alguns reforços aí para a equipe. Retornando do departamento médico, tem o Fagner, que estará no banco de reservas, ficou mais de 50 dias fora por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa, e também tem o retorno do Garro, que cumpriu suspensão na última partida, estará à disposição também. Agora falando sobre novas contratações, os que já foram anunciados, tá? O Hugo Souza, goleiro, Neneca, né, que passou pelo Flamengo, estava jogando no futebol português pelo Chaves, inclusive o clube acabou sendo rebaixado nessa temporada, ele já está inscrito no BID, então será uma opção. Fica aquela dúvida se vai manter o Donelli, que vem tendo uma sequência, ou se o Hugo já deve ganhar alguma chance agora. Também tem o meia Alex Santana, que estará no banco de reservas também à disposição se precisar entrar no campo, até porque ele está inscrito no BID. O zagueiro André Ramalho, ex-PSV da Holanda, ele já está treinando com a equipe, ainda não foi regularizado, então a gente fica na dúvida aí se dará tempo ou não, mas a questão é que ele já está à disposição aí para as próximas partidas também, zagueiro experiente, 32 anos, tá? Tem o volante Charles também, alguns detalhes estão sendo resolvidos aí para uma possível anunciação aí de mais um reforço para o Corinthians, então seria mais um volante, porque a gente sabe que hoje o Corinthians se apega e muito ao Ranieri, vem sendo destaque aí na temporada. Sobre atacantes, tá? O torcedor se pergunta muito, quem chega, quem não chega. Tinha a história do Brian Rodrigues do América do México e também do Matheus Sanabria do Lanús. A apuração que a gente tem é que o Corinthians tem muito interesse na contratação dos dois, mas o que está barrando realmente é a questão financeira, tá? O departamento financeiro do Corinthians pediu para dar uma segurada, né? O Corinthians que já gastou mais de 140 milhões em contratações só nesta temporada, então Brian Rodrigues e Matheus Sanabria, por enquanto, esfriou aí, no caso, a negociação de cada atleta, justamente pela questão financeira. Agora vamos chegar nele, Balotelli. Bom, durante a apresentação aí do técnico Ramon Dias, ele falou que não se foi falado sobre Balotelli com ele, que não está nos planos dele, né? Não houve nada institucional, mas a gente está aqui para dizer que sim, o Corinthians tinha muito, mas muito interesse na contratação do Balotelli, chegou a avançar nas negociações. O próprio presidente Augusto Melo falou com o irmão do Balotelli, representantes do atacante, queria sim contratá-lo, mas Ramon Dias chega falando assim: não precisa, não quero agora. Vamos ver detalhes do que ele falou sobre a contratação do Balotelli ou não para o Corinthians, isso ontem na coletiva de apresentação. Primero que desde que estamos acá con el presidente, en ningún momento se habló de Balotelli. Me parece que lo que yo vi desde afuera, que se habló mucho, pero no a nivel institucional, no a nivel club. Esto es muy simple. Para nosotros, Balotelli no está en los planes de lo que es para el futuro. Es muy simple. Tá, e apesar dele negar, né, que institucionalmente houve alguma conversa, a gente afirma aqui para o Fã de Esportes que o presidente Augusto Melo pessoalmente falou com o Balotelli, com o irmão dele também, mas agora assunto encerrado, né? O Ramon Dias disse que não faz parte aí dos planos futuros do Corinthians, ele é o novo comandante, então a gente sabe que de fato Balotelli não chega, o Ramon Dias não quer o atacante para essa temporada, amigos. Bom, na tela, falando de tanta coisa, né, de treinador, do momento, de jogador, enfim, a gente ainda tem a questão do campo, né, as piores campanhas do Corinthians após 16 jogos, isso nos pontos corridos. Em 2007 ele foi rebaixado, só que em 2024 tem menos pontos do que todas essas campanhas aí da era dos pontos corridos, que foram as piores. Então, por exemplo, do ano que ele foi rebaixado, ele tem 8 pontos a menos ainda, tem o dobro de derrotas e a metade das vitórias nessa conta. A resposta do Ramon sobre o Balotelli, eu tava pensando aqui, né? A Lili falando, houve conversa e a gente sabe toda a apuração da Lili aqui, de vários outros companheiros que falaram sobre o assunto. Parece o Augusto, quando você tá na escola querendo impressionar um amiguinho novo. Como é que é isso aí? Fala aí, você tá lá com medo de sofrer bullying, querendo se enturmar e tal. Aí você chega e fala assim, eu gosto muito do Balotelli. Aí o seu amiguinho novo que você tá tentando
fazer amizade, ele fala assim, eu não gosto não. Você fala, também, nunca gostei. É verdade. Nunca pensei em contratar. Você joga o assunto para ver a repercussão que vai causar, né? Joga pro ar. É verdade. Pescoço é nosso. Não... Acontece mesmo. É verdade, nunca quis, Balotelli. O que é isso? É papo. Papo daquela... Nossa. Não é? Muito. Porque não, assim... A comparação é ótima, Maria, é isso mesmo. Porque no fim das contas parece mais uma... Aquelas do Augusto. Eu vou contratar. Se não chega o Ramon, opa, mentira, Deixa eu ver o barulho que vai causar. O que vocês acham aí, turma? Aí um fala assim, não gosto muito, não é hora. Aí outro, eu acho que eu gosto. Aí você começa a conversar com quem você acha que gosta, pra uma opinião parecida com a sua, né? E se fosse um treinador que talvez não chegasse a tempo, ou tivesse uma opinião, fosse alguém com talvez... Peso menor, né? Um peso menor, não. Eu quero o Balotelli. Só que aí, como o Ramon já falou que não tem esse papo, Vamos segurar. E a ver hoje a estreia do Ramon Dias, né, na Neoquímica Arena contra o Criciúma. O Corinthians está contando muito com o fator casa, com o fator estádio, com o fator Neoquímica Arena, para realmente dar um salto na classificação do Brasileiro. O Ramon Dias vai trabalhar muito jogo a jogo, não vai fazer projeção de pontos, não está olhando, né, a campanha anterior, os anos anteriores. Esse ano aqui foi um pouco melhor, esse ano foi um pouco pior, a situação é ruim. A situação é crítica em relação à classificação do Brasileirão e pelo que o time pouco jogou até agora. Veremos com o Ramon Dias. Vai enfrentar um time muito arrumado hoje. O Cláudio Tencati no Criciúma, até pelo tempo que ele tem de casa, de conhecimento do clube. Ele adapta muito o time ao que o jogo está pedindo. O Criciúma jogou com linha de 3, com linha de 4, com linha de 5. Jogou com um volante a mais, um atacante a menos. Veremos hoje, né? Um jogo se desenha para o Corinthians ficar mais com a bola e o Criciúma talvez tentar um jogo um pouco mais direto. Mas o Ramon Dias não tem muito o que escolher, não tem muito para onde correr. Ele sabe os jogadores que têm à disposição e vai tentar melhorar esses atletas com ele, para o time melhorar com ele e aí começar a pensar em coisa um pouco maior, um pouco diferente daqui em diante no Brasileirão. Talvez, a Lili, depois eu quero ouvir também dela sobre essa, não serenidade, mas talvez quando a gente fica mais claro na pergunta do Nova Barrar, né? No momento do Vasco, a gente falou ali na primeira hora, foi muito um momento de explosão também. Ele estava sentindo aquela coisa muito, né, pós-jogo e o tapa na mesa e aquela coisa muito quente. Obviamente, numa apresentação, ele não tem essa necessidade, ele tá chegando. Mas até o contexto, Marra, pra ele deve olhar, poxa, eu cheguei no Vasco, o Vasco tava o quê? Com 6 pontos? 9 pontos. E agora, no Corinthians, querendo ou não, ele tá com 12. Então, assim, até a calma pra ele de pontuação é diferente, né? Mas é muito importante que ele vença o jogo. Sim. Porque, bom, primeiro é que ele já vai mudando um pouquinho o rumo da conversa. E segundo, que é um jogo em casa. Se ele conseguir criar essa relação rápida com o torcedor, apesar de entender que o torcedor do Corinthians na Neoquímica Arena tem um comportamento incrível, né, de apoiar, mas se ele já conseguir conectar rapidamente, acessar o torcedor rapidamente e com vitória, poxa, ele tem um problema a menos. Um problema a menos e 3 pontos a mais. No momento, essa conta faz muita diferença. E é muito importante que esse primeiro jogo seja em casa e que ele consiga o resultado. É curioso que é exatamente contra o Criciúma, né? Que é a derrocada dele lá no estopim de toda... Também em casa. Também em casa, né? E não foi um resultado muito... Foi 4-0, né? Foi 4-0. E depois perdeu o pênalti e tudo, e o Criciúma jogou muito. E vira aquela coisa do quem demitiu quem, se foi pelo Twitter, se foi ele que pediu as contas. O tom do Ramon, Lili, era de uma assim... Quando ele fala, a gente pode brigar lá na parte de cima ou estar brigando numa faixa melhor do campeonato. Mostra essa, talvez, tranquilidade ou confiança que tem de onde extrair desse elenco do Corinthians, né? Confiança, tranquilidade. Quando ele fala também sobre brigar ali na parte de cima da tabela, o torcedor já fica um pouco assim, né? A gente sente aí conversando com a torcida, até mesmo pelas redes sociais. Eles estão depositando toda a confiança no técnico Ramon Dias, mas enxergam que agora a prioridade é sair ali da parte de baixo, né? Porque a gente sabe que tem outros clubes com jogos a menos, inclusive o Criciúma tem 2 partidas a menos que o Corinthians, né? Hoje tem 5 pontos a mais na tabela, então é uma situação complicada. Ele não quis dizer o Nova Barrar, mas ele deu essa expectativa aí, até falando que será um time com uma equipe mais agressiva dentro de campo, lembrando que ele acabou de chegar, mas teve aí os difíceis 5 dias, né, livres, entre aspas, para poder treinar a equipe. A gente sabe como é difícil aí no calendário brasileiro. Também teve o primeiro encontro ali com a torcida organizada do Corinthians no sábado, que foi lá no CT
Joaquim Grava, entregou aquela cartilha, né? Ele e o Emiliano falaram sobre isso, que é importante ter esse canal aberto, diretoria, torcida. É bom que eles já vão se acostumando, né? Porque o presidente Augusto Melo, ele franquia a entrada mesmo ali dos torcedores, né? Até mesmo quando os torcedores não são bem convidados, mas ele recebe, como teve aquela invasão no Parque São Jorge, mostrando parte de contratos ali que estavam em andamento. Então ele sabe que essa junção aí de torcida com a equipe e diretoria, ela de fato acontece e a cobrança automaticamente vem. Então quando se fala assim, não é possível se tornar pior o cenário, né? O Ramon Dias chega, então não é possível ficar pior. É sim, porque uma derrota na noite de hoje seria algo trágico para o Corinthians em questão de tabela, de pressão por parte da torcida. É claro que o torcedor deve segurar um pouquinho mais ali, né? Claro. Talvez as cobranças em cima da comissão técnica, mas fica complicado também para a equipe. Vamos falar de bola, então? Vamos falar de bola. O torcedor corintiano olha para a tabela, a Natália tá valendo a tabela aí e já fica com um olho desse tamanho aí, porque a vitória hoje não tira o Corinthians da zona de rebaixamento. Não. Né? Porque a diferença de vitórias pro Vitória é maior. Nem pode tirar. Com duas vitórias, você não vai superar ninguém no critério de desempate. Tem que se observar, porque o Criciúma tá com 5 pontos à frente do Corinthians, podendo abrir 8. Um jogo a menos. Com um jogo a menos. Então seria todo mundo tem jogo a menos. Todo mundo tem jogo a menos. O Corinthians não. Então. O que tá faltando é jogo mesmo, né, professor? É bola. Isso que tá faltando. Ó, Hugo vai jogar já. É isso? Chegou, jogou. Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo. Tem gente reclamando da não defesa do Donelli na falta, né? Do esforço. O professor fala, bom, quando o Hugo tá em campo, eu quero o Bidu. Quando o Bidu tá em campo, eu quero o Hugo. É isso. O professor não se decide. Ó, Ranieri, Pidão e Garro, Wesley, Yuri Alberto e Romero. Ô, Eugênio, é o melhor Corinthians aí que o Ramon tem à disposição. Vamos combinar. Assim, não tem muito pra onde correr. Intensidade aí ele vai ter do Romero, do Ranieri, dos mesmos. E o time do Criciúma na tela. Gustavo, bom trabalho do Tencate, tá? Angel e Trauco, o quê? Ótimo trabalho do Tencate. Barreto, o Marcelo Hermes, o Felipe Matheus, o Mateuzinho, o Arthur Kaique. E esse cara aí, professor? O que joga ao lado do Arthur Kaique? Esse rende memes interessantes. E é bola, hein? É bola. Bola. Tá feliz, tá feliz. É bola até no nome, professor. Bolagem. Bolasse. E acho que, assim, ele gostaria de ir lá pras redes sociais e falar que meteu o gol no Corinthians na Arena, que venceu o Corinthians fora de casa. Ele faz um barulho, mas joga também. Vale lembrar que são 2 jogos a menos do Criciúma, não? Então. 2. Mas o Criciúma é o 14º com 17 pontos, o Corinthians o 17º com Nath, 12. Deixa eu te falar uma coisa. O torcedor do Corinthians tá olhando ali pro 16º, viu? O 16º é o Vitória, com 15 pontos. Por mais que o Ramon, na entrevista, diga que o time, né? Que ele quer brigar com um time mais e ali tem um abaixo do Corinthians, que é o Grêmio, que também tem os jogos a menos. Dois Mas jogos o Corinthians ainda tem um trunfo em relação a isso. É que o Grêmio tem uma vitória a mais, né? Se for no critério de desempate, se empatar em pontos ali, tem vitória a mais. E o Corinthians fecha o turno num confronto direto contra o Grêmio. Quantos pontos, professor? Para fechar o primeiro turno. Vamos fechar agora. Assinar aqui o contrato. 18? Tem que ganhar mais 9. 21? Muito difícil ganhará do Bahia fora. 21 pontos? É porque os jogos são Criciúma, Bahia e Grêmio em casa. Isso. Para fechar o turno. Hoje tem 12 pontos. Tem uma disputa direta no próximo domingo entre Grêmio e Vitória. Fazendo conta, né? Olhando pro lado corintiano. Fazendo conta, tem Grêmio e Vitória. Já ali na parte de baixo... Quantos pontos, Eugênio? Vamos fechar aqui. Você vai representar o torcedor corintiano. Faltam 9, Corinthians tem 12. Pega Criciúma em casa, Bahia fora e Grêmio em casa. Representando o torcedor corintiano é 9. 18? Vamos fechar 18, Eugênio? Não vai fazer 9 pontos, não. Vamos fechar 18? Fecha o primeiro turno com 18? 16. Dá pra fazer 16? Dá, né? Tem 12, 16, tem que fazer 4. Hã? Dos 9 tem que fazer 4 pontos pra chegar dá pra fazer 16, uma vitória. A obrigação moral é pelo menos ganhar do Criciúma e do Grêmio em casa. Fazer Professor. Isso é moral. Venceu 2 jogos até aqui no turno inteiro. Mas é por isso que é obrigado a fazer pelo menos contra esses 2 o Fluminense que tá abaixo. Vamos fechar 18, gente. Contra o Bahia fora. Você quer fechar, fecha. Eu acho que faz uma vitória e um empate nesses jogos. Não vejo muito além disso, não. Não dá pra virar a chave assim. Apertou o botão e o time começou a jogar bola. Não, mas tem que ganhar do Criciúma e do Grêmio. Esse é o time pra ganhar do Criciúma, prof, que a gente viu na tela? É o que tem.
É o que tem hoje. Sentiu o senhor muito convencido. O seu Não, foi um é o que tem hoje. É o mesmo time que eu escalaria. As opções são sempre as mesmas. Hugo, Abdu, a questão do goleiro também, como lembrou o Eugênio. Porque o goleiro do Corinthians é jovem. O Hugo também não é muito mais velho. Pintou bem, mas... Eu acho essa bipolaridade muito, muito tóxica. Porque o Donelli entrou num jogo, é a salvação da lavoura. Pegou pênalti. Contra o Atlético Paranaense. Aí tomou um gol de falta, não presta mais. Um gol relativo, inclusive. Não é ao frango que marca a carreira. É relativo. Você pode achar que ele falhou, eu posso achar que não. Aqui ficou a comparação porque teve uma defesa do Léo Jardim num lance muito semelhante. Mas e aí? É um lance que vai decidir a carreira de um jogador? E talvez você possa até queimar o cara. Sei lá, o Hugo chega, segura um pouco no banco, deixa o Donelli jogar um pouquinho mais, você vai ter duas opções. Não, aí eu penso mais uma questão administrativa da carreira, né? A relação entre jogador e clube. Eu sei que o Corinthians hoje precisa do extra classe, do extraordinário e tudo mais. Só que você tem um jovem jogador, você já perdeu 2 goleiros, né? Uhum. Nessa brincadeira. Você tem um jovem jogador que acabou de renovar o contrato, mas ele se vê nessa situação toda. Quando o Carlos Miguel disse que ia sair, ele não vai para a titularidade, o Carlos Miguel continua jogando, depois que ele é ali suspenso, depois sente uma dor, não joga mais. Então é sempre atrás de uma desconfiança. Coloca ele, mas é porque é o que tem. Como é que fica a cabeça do jogador em relação a isso? Só me chama a atenção que o Hugo Moura não é propriamente assim o goleiro, né? Não é o contrário. Certeza de que vai dar certo. Não é o Cássio chegando no Cruzeiro, por exemplo. E que estreou bem, hein, professor? Muito bem. O Fagner volta no banco, então, e fica à disposição. O Fagner vai ter que jogar, né, professor? O Fagner é o sobrevivente do Corinthians. Pois é. Daquele Corinthians da gestão anterior. Até vai ter que jogar, renovou o contrato, né? Seja na lateral ou seja até numa segunda linha de meio campo, talvez entrando no decorrer do jogo. Mas ele vai ter que jogar. O Ramon Dias vai perceber logo que para as pretensões dele o Fagner é importante. O Corinthians ameaçou não renovar com o Fagner, mas diante de tudo que está acontecendo, acabou. Talvez nos jogos em casa, né, Eugênio? Não sei, né? O Ramon acho que vai até conversar com ele para tentar bolar uma estratégia boa aí, não sei, jogar em casa apenas, ou isso, entrando ao decorrer do jogo, no decorrer do jogo numa linha mais à frente. Agora, você não pode abrir mão de um cara experiente, que conhece o clube, que sabe que é um momento delicado e que tem bola, e que joga. Tecnicamente, ele é um bom numa jogador. Posição muito carente no futebol em geral, né? Quem tem lateral direito não pode se dar o luxo. Eu acho que hoje é uma exceção, um ponto fora da curva. Ele está voltando, por isso que vai voltar aos poucos. Daqui para frente, a camisa é dele de novo. E a camisa 9? Outro assunto que o professor gosta. A camisa 9 é a do Yuri. Tem que potencializar esse moço, tem que dar um jeito dele entrar mais no jogo. É outra, e isso eu acho que o Ramon pode fazer. Ele pode ter esse olhar. Né? Não deixar os jogos começarem e terminarem com o Yuri Alberto tão ausente do jogo, e quando aparece nesses lances estapafúrdios que estão virando meme aí, dele chutando a bola lá longe. Fizeram um meme dele chutando a bola longe, raspando a orelha Alvim? Do Trump. Arthur Alvim? Essas coisas, né? Não pode deixar isso acontecer. É função do técnico. E sobre o que o Ramon pode fazer, eu acho que se ele conseguir... Porque não é só uma questão mental, é uma questão de movimentação dos jogadores em campo. Se a câmera, durante os jogos do Corinthians transmitidos, mostrarem mais jogadores se mexendo... Porque você percebe que os jogos do Corinthians são assim... A câmera acompanha a bola. Aí tem um com a bola, tentando fazer um milagre, e todo mundo parado. Isso é uma questão do técnico. A tal intensidade do Ramon. Na prática, você vai ver isso. Se durante a transmissão de um jogo do Corinthians a gente conseguir ver mais gente se mexendo... O mapa de calor está... Tá frio. Tá frio. Tá gelado. Isso já é algo que o Ramon pode fazer. E o italiano, professor, no ataque, assim? Grandão, forte, faz gol. Um bilhete de loteria. Não? Tanto você pode acertar quanto pode errar. Eu não compraria esse bilhete a essa altura da vida. Eu quero saber a opinião da Nath e do Eugênio também. É bem verdade, o Ramon Dias descartou o Balotelli. Vamos ouvi-lo. Primero que desde que estamos acá con el presidente, en ningún momento se habló de Balotelli. Me parece que lo que yo vi desde afuera, que se habló mucho, pero no a nivel institucional, no a nivel club.
Esto es muy simple. Para nosotros, Balotelli no está en los planes de lo que es para el futuro. Es muy simple. Si aparecen sorpresas o oportunidades para Corinthians, que sea para el bom de Corinthians, a gente vai aceptar. Corinthians não tem um time para estar nesta situação. Mas a veces pasan situaciones pero acho que no necesitamos muitas peças. Bom, Balotelli não está nos planos. Palavras aí do Ramon, mas chama a atenção também a fala do Emiliano, né? Dizendo que o Corinthians não precisa de muitas peças. E aí, vocês concordam com quem? Ou discordam acho que eles estão pensando muito mais financeiramente a situação do clube do que propriamente o que o campo responde. Porque Corinthians hoje, o presidente recentemente quitou, né, a questão de FGTS e tudo mais do elenco, está adiantando valores aí, como trouxe muito bem o Eugênio em relação à Liga Forte da temporada que vem, enfim, uma série de coisas que são adiantamentos. O Corinthians precisa começar a se pagar. Dinheiro, Nath, dinheiro no Corinthians nunca faltou. Entrada de dinheiro não é um problema do Corinthians. Onde vai? O problema é o que você faz com esse danado desse dinheiro. Aliás, quanto maior a perspectiva do dinheiro entrar, maior a tensão. Porque é a possibilidade de continuarem jogando dinheiro fora. Então, o que mantém o Corinthians, a roda rodando, é justamente essa capacidade de ter receita. Sim. O Corinthians tem capacidade de ter receita. Ele não tem capacidade de gerir suas receitas.